Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Ore comigo, diga: Senhor Deus e Pai, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meus familiares. Diga: onde houver um membro da minha família, eu clamo o sangue de Jesus sobre ele. Eu apresento agora a vida dele diante do teu altar, Senhor. Fale o nome dessa pessoa. Fale: eu apresento o Sandro, eu apresento a Carla, eu apresento o Fábio, eu apresento o Charles, eu apresento o Hélio, eu apresento a Edeni, eu apresento a Camila, a Emily, eu apresento, vai apresentando as pessoas, em nome de Jesus, a Tatiane, eu apresento o Jonathan. Senhor, em nome de Jesus, apresente sua família a Deus agora. Apresente a Deus agora um vizinho seu que nunca te deu bola. Você nunca conseguiu falar de Jesus direito para ele. A única forma que você falou de Jesus para ele foi quando você vai para a igreja e volta, que ele vê você indo. Isso é um testemunho, e isso é uma forma que Deus usa para falar para ele que ele precisa também. Fale o nome desse vizinho, ou se não alguma coisa que o lembre. Às vezes ele nem gosta de você, e não gosta de você porque você é crente. Porque o diabo costuma colocar no coração das pessoas, e até dos crentes, uma certa mágoa, só por saber que você é de Jesus. Apresente essa pessoa, fala: Senhor fulano, Senhor Luiz, Senhor, aquela vizinha da direita ali, a Maria, a filha dela, a Bárbara, Senhor, o Valtinho mais na frente, Senhor, naquele prédio ali, Senhor, aquele pessoal que mora ali há anos, nós nunca nem nos cumprimentamos, Senhor, eu quero apresentar a vida deles, tem misericórdia, salva, Senhor. Os vizinhos da igreja, aqui nesses condomínios aqui, Senhor, ao redor, até lá na BR, pessoas que estão dentro dos apartamentos aqui, até lá na BR, com depressão, síndrome de pânico, pessoas que estão doentes, Senhor, feridas, magoadas, sofridas, Senhor, visita lá agora. Oh, aleluia. Diga: visita Jesus. Diga: há poder no sangue de Jesus. Diga: maior é o que está na minha vida do que aquele que está no mundo. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Bendito seja o Deus de Israel. Abençoamos Israel, Senhor, em nome de Jesus. Nós já oramos pelo Brasil e também estamos orando por Israel. Israel está tendo vários atentados terroristas na cidade. A polícia tem combatido, já tem um mês que está acontecendo ou mais. De repente um árabe, um muçulmano pega uma metralhadora e mata 5, mata 3. A mídia não mostra, né? Mas a gente recebe informação de lá diária. Então e mostra os vídeos, né? O problema lá é o seguinte, que a população assim, por exemplo, se tiver 6 pessoas, 5 é polícia do exército, da polícia, todo mundo anda armado. Então quando aparece um terrorista, logo ele morre também. Mas isso vai causando um terror na população, né? E a Bíblia diz em Gênesis 12: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E essa bênção está sobre Israel ainda. Então nós temos que orar por eles, porque de lá veio o nosso Salvador. Amém? Tiago capítulo 5, você que ama a Bíblia, aleluia, palavra que sempre prevalece, nunca falha. Você que traz a Bíblia na sua mão, no seu coração, né? Eu gosto de segurá-la, de ler, de meditar, e às vezes dou até de doido, dou uns beijinhos nela, falo: Senhor, como eu amo a tua palavra, aleluia. Se Jesus estivesse aqui, a gente ia beijá-lo, não é, irmãos? A gente ia abraçar Jesus, mas ele não está, a palavra o representa, né? Tiago capítulo 5, versículo 13, só a parte A. A palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Vamos ler de novo juntos, só essa parte? 1, 2, 3. Está. Muitas pessoas, elas têm o costume, quase para, assim, algumas, para chamar a atenção. Elas chegam perto de qualquer pessoa, às vezes até pessoa que não conhece, e elas já começam a falar dos seus problemas.
Qualquer pessoa que ela chega, ela fala dos seus problemas, ela abre a vida. Às vezes, não é só para chamar atenção. Às vezes é uma carência, para preencher uma carência emocional da vida dela. E ela chega perto da pessoa, ela começa a falar dos problemas. E ela fala dos problemas com a família, fala com os problemas com o filho, fala dos problemas da empresa. Algumas têm uma síndrome mais agravada, uma síndrome de coitadinho. Então ele começa a falar do que ele não pode, do que ele não é, do que ele não tem, do sofrimento dele. E fica nisso. E a gente encontra muita gente assim. A bem da verdade, todos nós precisamos de alguém para abrir o coração. Isso é saudável. Isso faz parte. Isso é preciso. Todos nós, né? É uma pessoa que você abre o coração. Mas quando isso dimensiona, potencializa na nossa vida, então já entramos num distúrbio. Por quê? Porque a maturidade, diga maturidade. A maturidade nos leva a entender que nós precisamos e temos porque a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. A maturidade nos faz entender esse versículo, que nós não podemos viver sozinhos, que nós precisamos chegar perto das pessoas e abrir o nosso coração, a pessoa confiável, um irmão confiável, e abrir o coração, buscar uma ajuda, falar de um problema, desabafar. Isso é fundamental. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando da outra parte, quando isso passa a ser uma constância. Por exemplo, você já conviveu com uma pessoa que você vai na casa dela, mas só sabe reclamar e murmurar e falar dos problemas. Às vezes não é nem falando do problema, às vezes ela já está tão impregnada com reclamar, que de tudo ela reclama. Tudo, nada está bom, você faz as coisas, nada está bom, se está sol demais, se está chovendo demais, e não sei o quê. Quem já conviveu com pessoas assim? Conhece alguém? Pois é, não preciso dizer o nome, mas todos nós conhecemos, sabe? E às vezes esses dias eu falei com a pessoa, falei, rapaz, para de fazer isso, você não tem motivo para fazer isso, esse motivo é um motivo banal. Essa pessoa que está aqui aqui atrás do meridional ali, onde faz hemodiálise, essas pessoas aí teriam motivo para estar triste, abatida, porque o problema delas é grave. Mas você com esse problema, caramba, isso não é motivo de você estar assim não, rapaz. Glorifica a Deus, você não tem nem problema. E eu exortei uma pessoa assim, compartilhei com a pessoa isso. Às vezes a gente está com raiva sem saber nem porquê, né? A gente está mal-humorado, não sabe nem porquê, e está tudo bem. Então, nós precisamos de pessoas para compartilhar, nós precisamos de pessoas para abrir o nosso coração, mas isso não pode ser dimensionado. Você chega perto da pessoa, ela começa a falar de problema e tal, e ela fala do problema, e tem gente que é tão grave, é igual uma mulher que vinha na igreja, ela tinha uma ferida na canela, uma ferida bem aqui assim, uma senhora, bem forte, ela entrava mancando, cheio de atadura, e aquilo ali servia para ela mendigar. Ela ficava pedindo na rua. E um dia o presbítero Neemias, no culto de libertação, viu aquela mulher e falou com ela, e várias pessoas oraram por ela, mas ela não queria ser curada. Um dia ele chamou aquela mulher e falou assim, tira essa atadura, eu vou orar agora, mas eu vou usar a minha fé. Nem perguntou se ela tinha fé. Ele falou, eu vou usar a minha fé, eu vou orar. Ela ficou com raiva dele. Ela tirou a atadura, tinha assim aquela ferida bem exposta, bem escorrendo alguma secreção, e ele passou óleo, orou, aquela ferida começou a secar, a mulher ficou curada, nunca mais voltou na igreja. Glória a Deus, mas ela não queria, ela usava aquilo como um amuleto. Tem pessoas que usam os problemas da vida, as dificuldades, como um amuleto, para ficar reclamando, se queixando, para ficar se balizando daquilo. E você chega para ele e fala, eu quero te levar para um centro de reabilitação, ele não quer. Eu quero te ajudar aqui, ele não quer. Ele quer continuar ali naquela vida, naquele jeito. E alguns crentes querem continuar na mesma luta, na mesma prova. Aí Tiago tem uma pegada diferente. Ele é apostólico, eu acho que ele é, mas antes de ser um apóstolo, ele é um pastor. Então você vê que a pegada dele, a carta dele, o livro dele, é um livro bem pastoral. Então, cuidado pastoral. E aqui ele vem e fala assim, está alguém sofrendo, faça oração. Faça oração. E aí ele diz isso.
essa palavra faça oração, o tempo verbal aqui no grego é forte, não é um pedido. Diga, não é um pedido, é uma ordem. Está alguém numa luta grande, passando uma dificuldade, ele diz, pode compartilhar, pode falar com alguém, procura um líder espiritual, isso é bom, mas não é disso que eu estou falando. Ele diz, faça oração, vá para a oração. Está alguém sofrendo? Essa palavra sofrendo aqui nesse texto, ela transmite a ideia de um sofrimento que ocorre na mente. Ocorre aonde? Na mente. É kakopatel, no grego. Ele traz um sofrimento emocional, mental. A pessoa está com um sofrimento intenso, pode ser até físico, mas é mental também. Está alguém sofrendo esse sofrimento mental, emocional e às vezes físico, e diz o texto original que é fruto, muitas vezes é sofrimento de um ataque maligno. Muitas vezes esse sofrimento é potencializado por um erro seu, não importa, por uma dificuldade, não importa o que foi, mas ele é potencializado por Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Quando ele diz assim, está sofrendo, ele está dizendo, você está passando por uma pressão psicológica, emocional, mental, um sofrimento mental, algo que veio, que está afetando já o seu físico, em decorrência de um erro ou não importa a natureza do sofrimento, você está sofrendo. E a maioria desses sofrimentos é o que nós estamos vivendo hoje. As doenças são psicossomáticas, a maioria delas, elas têm origem no emocional. Era uma coisa simples, depois reflete no corpo. Ontem eu vi um rapaz cadeirante falando comigo, estava no vale orando, ele estava dizendo, eu ouvindo, ele estava dizendo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, gastrite, eu não podia comer nada, qualquer coisa que eu comesse eu passava mal, não sei o quê. E olhe bem como que ele curava. Esse ele comesse abacaxi, limão, ele passava muito mal e ele tomava um copo de leite e melhorava. Já pessoas que têm gastrite, esofagite, essas coisas todas, tem umas que não podem nem chegar perto de leite. Então a base, e ele falou assim, mas de repente Deus me libertou e eu fiquei curado, hoje eu como de tudo, como todas as frutas, não tem nada. A maioria dos problemas que você e eu, e a igreja, e as pessoas têm enfrentado, a base é emocional. Emocional. Mas foi por causa disso. Eu vi uma ilustração muito boa. Esse copo aqui, ó, está quase cheio de água. Qualquer uma aqui segura ele. Ele é leve. Mas não importa o peso dele. Importa quanto tempo eu vou segurar o copo aqui na minha mão. Ele é leve. Você aguenta também. Mas se você segurar 1 minuto, sua mão já vai começar a doer. Se você segurar 1 hora, seu braço vai começar a adormecer. Se você segurar o dia todo, você vai começar a ter problema. Muitos problemas na nossa vida são pequenos. A gente lida ele com tranquilidade. Mas a gente começa a alimentar aquele problema. E aquilo vira um peso e daqui a pouco um mal na nossa própria vida. Quem está entendendo, diga aleluia. E Tiago aqui, ele diz assim, está alguém sofrendo, passando por uma dor, passando por uma dificuldade. Então, essa ideia, esse problema mental, emocional, um evento de origem maligna, aí ele diz assim, faça oração, é uma ordenança, faça oração, proseuche, orar aqui, no grego é proseuche, retrata uma pessoa que faz algum tipo, irmãos, essa palavra oração, deixa eu explicar para você, quando nós lançamos esse voto ali amarelinho, da pessoa dar uma oferta para ajudar agora na construção, nesse mês, de R$100, eu usei um versículo lá do Antigo Testamento, quando José faz um voto a Deus. José faz um voto a Deus. E ele disse, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo, você sabe a história. Nós também lemos uma outra oportunidade, Jonas, quando Jonas estava no ventre do peixe, lá nas profundezas da terra, 3 dias e 3 noites. Então ele lá faz uma oração a Deus, e diz a Bíblia que ele fez um voto. A Bíblia diz assim, na mesma hora que Jonas fez o voto, Deus ouviu e atendeu, porque o poder do voto, você se compromete, entende? Você se compromete, ele disse, se o Senhor me der essa bênção, eu vou fazer isso e isso.
E aí, irmãos, eu usei textos do Antigo Testamento, mas tem no Novo. E eu quero te falar aqui agora. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Isso aqui, esse versículo, faça oração. Oração é proseuche no grego. É duas palavrinhas, pros, que significa em direção e dá a ideia de proximidade. Em quase todos os lugares do Novo Testamento transmite a ideia de proximidade, direito, íntimo com outra pessoa. Proseuche, fala de algo íntimo. E seuches, essa palavra de oração, ela dá a ideia de desejo, de vontade. Ela pode ser traduzida como oração e pode ser traduzida como voto também. Voto. E voto é uma atitude sua, minha, para com Deus, para receber o benefício de uma oração atendida, de uma graça de Deus. E a igreja evangélica deixou de fazer votos, não votos de tolo, mas votos saudáveis, porque os católicos faziam votos, isso é coisa de católico. Nós deixamos de confessar pecado, porque confessar pecado é coisa de católico. É claro que confessar pecado, só Deus perdoa, mas a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Existe coisas que você tem que abrir num terapeuta, num irmão, abrir seu coração, falar. Só de falar você se expõe e a cura vai brotando. Ainda mais quando dá a presença do Espírito Santo e há quebrantamento na nossa vida, arrependimento. Não há cura verdadeira no Senhor e na nossa alma se não for pautada, baseada no arrependimento. Quem está entendendo, diga aleluia. Ele diz assim: você está sofrendo problemas mentais, emocionais, feridas, você está sofrendo em decorrência de não sei o que você fez, mas você está sofrendo. Ele diz: faça. Eu não estou mandando, eu não estou pedindo, estou mandando. Faça oração. Essa palavra oração, ela traz essa ideia. Ela fala de voto, onde você renuncia a algo. O grande problema é que nós não estamos entendendo como que é esse nível de oração. A gente faz uma oração e acabou. E aqui Tiago diz assim: está alguém sofrendo? Vamos repetir, 1, 2, 3. Faça, mais uma vez, é um versículo da Bíblia, vamos lá? Fala seu nome agora, diga: Rogério. Se estiver sofrendo, faça a oração. Oração. Se estiver sofrendo, faça oração. O problema é que a gente não ora. A gente ora pouco. A gente ora quase nada. A gente ora e, sabe, irmãos, é muito crente vai para a guerra sem escudo. Muitos de nós vai para a guerra sem escudo. Não vai não. O escudo não é pequeno, é um escudo que te protege da cabeça aos pés. Jesus disse assim: embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos, diga todos os dardos inflamados do maligno. E tem crente que vai para a batalha sem o escudo. Imagine a polícia entrando lá nas favelas do Rio de Janeiro, nas comunidades, sem um caveirão, sem aquele blindado. Ele entra naquele blindado, aí ele entra. Tem uns policiais que vão atrás do blindado, com os fuzis na mão, mas vão escondidos ali atrás, protegidos. Nós não podemos ir para a guerra sem o escudo, sem a nossa armadura. E oração, entenda, é arma de guerra. Você vai vencer através da oração. Você vai superar, é pela oração, pelo poder da oração. E nesta manhã, Deus quer restaurar na sua vida o altar da oração. Você que está em casa, Deus quer restaurar o altar de oração na nossa vida, na nossa casa, um lugar de oração. Eu quero, põe na tela para mim, Bruna, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Deixa eu trazer uma revelação linda, profunda para o seu coração. 1 Timóteo 1, versículo 3. Olha o 2, põe o 2. Presta atenção, olhe para mim. Capítulo, é a segunda carta de Paulo a Timóteo.
Timóteo era pastor da maior igreja da Ásia, um jovem. Na primeira carta, a igreja de Éfeso estava pocando, estava tudo bem, igreja crescendo, os ministérios fluindo e tal. Na segunda carta, nesse momento, Timóteo, jovem, estava uma grande pressão, tinha até ameaça de morte para ele. E aí Paulo no segundo diz: ao amado filho Timóteo. Geralmente Paulo, nas suas cartas, quando ele ia saudar as pessoas, ele dizia graça e paz. Diga, graça e paz. Fala para o seu irmão, graça e paz, minha irmã. Graça e paz, querido. Graça e paz. Graça e paz. Graça, o que é graça, irmãos? Diga, favor imerecido. Diga, é Deus te dá o que você não merece. E paz, só Jesus dá. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Jesus não vem pelas coisas materiais, a paz de Jesus brota na nossa alma pelo Espírito Santo. Quando você alimenta seu espírito, você automaticamente, sua alma vai se aquietar e você vai ter paz. Quem está entendendo, diga aleluia. Paulo aqui não diz só graça e paz, ele diz graça, no meio ele bota misericórdia. Ele acrescenta uma misericórdia, porque a luta de Timóteo era grande. Ele diz graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Kyrios, Senhor, dono da nossa vida, dono da nossa alma, dono do nosso coração. Vai comigo que você vai entender. E aí ele começa assim, acrescentando essa pegada de misericórdia no meio da saudação, porque a luta era grande. Aí chega no versículo 3, olha o que ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo de consciência pura, porque sem cessar, sem pausa, sem intervalo, ininterrupto, incessante, sem cessar, contínuo, me lembro de ti nas minhas noites e... Essa palavra lembro, essa palavra lembrar, algumas traduções lembrar, a outra faço menção, algumas versões faço menção. Essa palavrinha, ela é uma forma grega da palavra meneia. Aqui é eixo, segurar na mão, o sentido de utilizar, segurar com firmeza. Mas na forma, é uma forma da palavrinha grega meneia. Agora escute, pega comigo, olhe para mim agora. E essa palavra, faço menção, essa palavra lembro, que é meneia, escute, é a palavra usada para estátua ou monumento. Essa palavra que ele está falando, lembro, ele está dizendo que é a palavra usada para estátua e monumento. E qual é o propósito de uma estátua ou de um monumento? Uma estátua lembra de alguém, um monumento lembra de um fato. Quando você vê uma estátua, você lembra de algo que alguém fez. Quando você vê um monumento, você lembra de um evento que aconteceu. Quem está entendendo, diga aleluia. Alguém já foi na Gávea? Lá tem a estátua do Zico. Quando você vê a estátua do Zico, você lembra do que ele fez. Quando você vai no centro do Rio de Janeiro, tem monumentos também, e você lembra de situações. Meneia é traduzido como, segundo Rick Renner, é uma palavra para monumento, traduzida como monumento. E aqui, olha o que Paulo está dizendo. Pensa, lembra comigo. Timóteo está em grande luta. A igreja não ia bem, passando problemas, gente desistindo, gente desertando. Se você ler a carta, você vai ver que lá na frente ele vai falar: tu és um soldado, não saia do seu posto, insta, a palavra insta, não saia do teu povo, insta, fica aí, esteja bom ou esteja ruim. Se você ler, você vai ver, nós já ministramos sobre isso. Fica aí, não saia dessa posição, não amoleça, não deixe eles intimidar você, porque você é novo. Você foi ungido em posição de mão, lembra?
e tal, ele vai ministrando para ele. Mas aqui no versículo 3, essa palavra enche a alma de Timóteo e da igreja de paz. Ele fala assim: porque eu sem cessar, de contínuo, direto, noite e dia, eu lembro de você, eu lembro da sua igreja nas minhas orações. Sabe o que é a palavra lembro? Estátua e monumento. Paulo estava dizendo: eu vou na sala do trono, diante de Deus, e ponho estátuas e monumentos, céus, aonde Deus olha, Deus vê você ali, Deus vê a estátua sua aqui, Deus, você está entendendo a linguagem figurada de Paulo? Ele está dizendo que as nossas orações vão marcando, demarcando territórios espirituais. Os intercessores, escute isso: quando você intercede por alguém, você está levando a imagem, a memória, a situação, o problema daquela pessoa diante do juiz dos juízes, do Deus dos deuses, do Senhor dono do céu e da terra. Ouvi um aleluia, aleluia. Ele diz: faço menção, me lembro, eu não cesso, eu não dou, sabe, eu sou guerreiro, eu sou soldado, eu sou polícia, eu sou do exército, eu não estou brincando, eu estou armado entre os dentes, até os dentes, eu tenho todos os armamentos necessários, eu sei que eu estou envolvido numa batalha, numa luta espiritual, e às vezes o sofrimento seu não passa, porque você não ora, o tanto que tinha que orar, nem eu nem você. O altar na nossa vida de oração está caído, está derribado, está sujo, porque o diabo te enganou, nos enganou, dizendo para você que orar é difícil, que orar você não precisa, você não consegue. Mas essa manhã Deus vem jogar isso por terra, porque crente que ora é crente vitorioso, crente que ora é crente vencedor. A oração fala de estar junto, proxeuxes, de estar íntimo, entende, irmão? É a oração que traz proximidade. Nós vamos falar dos problemas, como o Tiago disse, eu vou compartilhar com vocês uma luta, uma dificuldade, mas eu vou ser maduro, eu vou entender que tem hora que não é para falar, a maioria das vezes é para orar, apresentar o próprio Deus, obedecer a palavra do Senhor, apresentar monumentos, estátuas, lá no céu, diante do Senhor nosso Deus. Meneia, minhas orações estão construindo estátuas e monumentos diante do trono de Deus. Eu vou orando, eu vou falando com Deus, e nós estamos construindo uma casa, eu e minha família, e nessa casa já tem um quarto, denominado quarto de oração. Ele vai ser preparado para a oração. E onde eu moro, eu moro de aluguel, já tem alguns anos, e lá também tem os nossos lugares de oração, as formas de oração. A igreja precisa se despertar. Nós temos a mesinha do computador, nós temos a mesinha da televisão, a sala de televisão, a sala de jantar, a cozinha, o lugar de lavar roupa, o lugar de passar roupa, mas aonde está o teu altar de oração? E não falo isso por demagogia, nem por mérito próprio, mas quando eu vejo os meus filhos seguindo os nossos passos, então a gente diz, eles entenderam o poder da oração. Essa igreja nasceu debaixo de oração, essa igreja subsiste pela oração, a começar daqui, do púlpito, e se estendendo pelos discípulos e por todos nós. Esse é o Espírito que iremos passar. A sua força está nos seus joelhos dobrados. A sua força, meu irmão que está me ouvindo aqui agora, está nos seus joelhos dobrados. Não tem uma vida frustrada, um ministério frustrado. Mas se você não orar, você os terá. Você será frustrado. Desperte-se hoje. Às vezes eu ainda leio aquele livro que muitos pastores e teólogos criticam. Mas quando eu olho para a vida desses pastores, a minha própria vida e a vida desses que eles criticam, eu digo, eu não quero ser como eles. Eu leio o livro Heróis da Fé, até hoje, aquelas biografias, de vez em quando eu pego, eu leio os Heróis da Fé, eu leio uma biografia, leio outra, diz, meu Deus, eram homens
que o mundo não é digno. Homens que passavam 1 hora, 3 horas, 5 horas. Homens que acordavam de madrugada, muitas vezes em países frios, nevando, para dobrar o seu joelho, ficavam ali horas orando a Deus. Mas homens que marcaram geração no século XVIII, no século XVII, no século XIX, no século XX. Billy Graham, quando pregava, o maior pregador do século XX, grande evangelista, ele mandava pessoas antes para as cidades, e as pessoas entravam em oração. Quando ele estava pregando, debaixo dos palanques que ele pregava, havia multidões orando. E quando aquele homem, já naquela época, fazia seus apelos, multidões se convertiam ao Senhor, se entregavam ao Senhor. Esse homem foi conselheiro de presidentes. Quando eu olho para os heróis da fé, eu falo: Senhor, eu quero um pouco disso, por favor, Senhor. Tanta agitação, que agenda doida, que correria de todos nós. Quantas coisas vêm para tomar nosso tempo, sugar a nossa vida, o celular, as redes sociais, as demandas, os WhatsApps, que as pessoas pensam que você tem que atendê-lo na hora, e você às vezes está ocupado com coisa importante. Um dia desse eu falei para uma pessoa, falei: pastor, o senhor não me atendeu? Eu falei: porque tinha uma pessoa na minha frente chorando. Eu estava em aconselhamento, eu não podia parar para te atender. Agora estou retornando. O WhatsApp veio dizer que a sua agenda e a sua vida pertence à pessoa, seja sua mãe, seja sua mulher, seja qualquer um, que ela tem que te atender na hora. E às vezes na hora não dá. Às vezes você não pode atender seus filhos, porque você está com ela. E às vezes você não está com ele, mas você está com Deus, e ele precisa. Você está entendendo? E o telefone nos atrapalha, nos impede. Nossa agenda é doida. Mas eu decidi. Os apóstolos estavam no livro de Atos, vivendo esse momento. Os apóstolos estavam vivendo estressante. A igreja cresceu, 3.000 membros, 5.000 membros. Eles instituíram os diáconos. Aumenta só um pouquinho aqui o retorno. Eles instituíram os diáconos, disseram: diáconos, cuidem do povo, no sentido físico, emocional e tal. Nós, os apóstolos, nos dedicaremos e nos consagraremos à oração e à palavra. Quando eu aconselho o pastor, eu digo: risca sua agenda. Há momentos que a gente tem que riscar. E você que está aqui me ouvindo, risca sua agenda. Tem um grande problema, meu irmão. Vá dobrar seu joelho. Apresente sua empresa ao Senhor. Apresente os seus negócios ao Senhor. Dobre o joelho. Esteja a sós com Deus. O céu vai se mover em sua direção. Quem está entendendo, diga aleluia. E ainda mais se você estiver em sofrimento, em guerra espiritual. Lembra da palavra que eu disse para você, de Tiago, quando ele diz: está sofrendo. Aí ele diz: faça oração, proseus. E essa palavra eus, que é, proseus é duas, proses eus. E essa palavra, ela fala de oferta votivas, de votos, de promessa, como se fossem promessas. Às vezes é necessário. Tem gente que não quer abrir mão nem de uma xícara de café. Você acorda e o Espírito Santo fala assim: hoje é ceia, faça um jejum. Mas aí de repente vem lá da cozinha aquele cheiro gostoso do café. Você fala: oh meu Deus. Mas diga assim: quem manda sou eu. Aleluia. Aumenta aqui um pouquinho, gente. Quem manda sou eu. É o Espírito que manda, não a carne. Quando eu falo eu, é o Espírito. E você diz: vou jejuar. Se você falar: talvez eu venha à igreja hoje à noite, é bem provável que você não vai vir. É mais provável do que você não vai vir. Mas se você disser: eu venho, você vem. Diga: há poder nas palavras. Tiago, ele, na sua carta à igreja, ele vai falando sobre oração. Quando chega no versículo 26, ele fala assim: muito pode a súplica de um justo. Ele diz assim: a oração é eficaz. O que é eficaz? Eficaz, ele diz: a súplica do justo
é eficaz, é suficiente, é capaz, é competente. A sua oração tem poder, ela é suficiente, irmão, para resolver o seu problema. Irmãos, a sua resposta está na sua boca, a resposta do seu problema, o seu milagre está nos seus lábios, está nos seus lábios, diz o Senhor. Abra a boca e profetiza, profetize. Ele diz assim: muito pode, aleluia. Aí ele explica, ele diz assim: Elias, lembra de Elias? Versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Ele diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas, capítulo 5, 17, Tiago, Bruna, mas ele orou com instância. O que é instância, irmãos? Elias orou com instância. Em casa você pesquisa, depois se você quiser ir mais fundo, você vai na palavrinha. Ele diz assim: para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, não é só insistir, não. Instância não é só insistir. Instância está ligada a gemer. Instância está ligado a pagar um preço. Ele orou, diz a Bíblia, se você ler lá no Velho Testamento, você vai ver que ele dobrou o joelho e botou a cara no meio, como se faz uma mulher que está para dar à luz, na posição de dar à luz, e ela ora, ele ora com instância, ele gemendo, e diz: Jesus, agora é hora de mandar chuva. Eu acho, irmãos, eu tenho certeza, o Espírito está falando comigo, que muitas das suas lutas já passaram do prazo de validade, e há uma teologia religiosa e até maligna, que vem sobre um certo falso espírito de espiritualidade, que prega o sofrimento, o gemido e que a dor. Mas o livro que eu leio, como João capítulo 16, ali está escrito: eu vos fiz para dar fruto, e muito fruto. E quando você dá muito fruto, eu podo, eu não corto, eu podo, é cirúrgico, para que você produza mais. Diga: Deus me fez para ser grande, Deus me fez para influenciar, Deus me fez, irmãos, para ser bênção aonde você for. Mas você precisa restaurar as prioridades da sua vida. Você que está em casa, eu sempre brinco dizendo assim: o time está perdendo de 10-0, e a pessoa está celebrando, fazendo churrasco. Você está celebrando o quê? Seu casamento está acabando, seus filhos estão indo para a droga, você está desempregado, uma miséria doida. Quando ele fala essa palavra para o seu orar, é um tipo de voto a Deus. Voto é algo que você dá. As pessoas não querem dar nada para Deus, não. Não é você falar que vai dar uma oferta, falar que vai fazer um sacrifício, não. O que Deus mais quer de você, Deus quer restaurar em nós. Obrigado. O altar, pode deixar isso aqui mesmo. O altar de oração. Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta sincera, e eu quero pedir você que feche os seus olhos, para que você responda com sinceridade. Feche os olhos, por favor. Deixa ele trabalhar aqui, mas ouça só a minha voz. Quantos estão aqui nesta manhã? A câmera não vai te filmar. Quantos estão aqui nesta manhã? Quantos estão em casa nesta hora ouvindo essa palavra, mas que o seu altar de oração está caído? Pastor, não está completamente caído, não. Tudo bem, mas está caído. Você que é líder, e o pior, você está passando por uma luta e um problema, e o seu altar está caído. Levante a sua mão onde você estiver. Seja sincero. O primeiro voto é ser sincero, é confessar o pecado, dizer: Senhor, minha vida de oração é uma derrota, Senhor, mas eu quero mudança nesta manhã. Eu quero mudança. O Espírito de Deus te envolverá, e você vai começar a orar. Escute bem, a minha média de oração é 1 hora por dia de joelho.
Já tem alguns anos, mas eu nunca achei que eu seria capaz. Eu comecei com 5 minutos, irmã, em cima de uma pedra no monte. E o dia que eu fiquei 15 minutos, eu me senti o homem mais vitorioso. Eu não estou falando tempo, mas eu estou falando um propósito que vai vir sobre você. Sabe, irmãos, 15 minutos de oração vale mais do que 15 horas de esforço humano. Você vai ver as coisas fluírem na sua vida, e as pessoas não vão entender porque as coisas fluem e acontecem no âmbito espiritual, no âmbito emocional, no âmbito material, porque você tem um Deus que, quando você guerreia as guerras de Deus, quando você prioriza o nosso Deus, Ele diz: buscar-me, buscar o Senhor, e quando você pode achar, Ele diz: buscai ao Senhor, e Ele vai nos acrescentar. Mateus 6, eu esqueci o versículo assim a íntegra, mas Ele diz: me busque, e eu vou cuidar de você. Nesta manhã, você que levantou a mão, você talvez não teve coragem, alguns não tiveram, mas você sabe, você faz oração andando, você faz oração quase já dormindo, já deitado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de semear tempo de qualidade, de restaurar o altar de oração, a coluna. Existe o altar da adoração, existe, sabe, figuradamente que a gente fala a Deus, mas nessa manhã é o altar de oração, o altar de homem valente, de guerreiro que vence. Aleluia, aleluia. E eu vou orar por você em nome de Jesus. E eu quero que você seja despertado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, para ter uma vida regular de oração. Você em casa, de manhã cedo, o maná caía de manhã cedo, o maná caía de madrugada, e não tinha conversa, não, eu tenho atividade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quem não pegava o maná de manhã cedo, passava fome durante o dia. Quem não pegava o maná pela manhã, passava fome. Ah, pastor, mas nós estamos na graça. Eu sei, meu irmão, mas prioriza Deus, mesmo que seja uma oração rápida ali de joelho dobrado, já escorrega da cama e diz: bendito Deus. Você vai lá, lava o rosto, escova os dentes, veste a roupa, e na porta de sair você dobra o joelho e diz: Senhor, eu acordei tarde, não tenho tempo. Não é uma coisa religiosa, é uma coisa de gente apaixonada, que vive o primeiro amor e leva a oração a sério. Às vezes eu converso com alguns pastores e falo: meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Oh, aleluia. Vou levar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Mas eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Se você quer de verdade, ore comigo. Diga no silêncio de sua alma, balbuciando as palavras, como se você estivesse falando no ouvido do Senhor agora. Mas tem que sair um som de sua voz. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha vida de oração é um fracasso. Eu acordo às vezes agitado, meu desejo, o Espírito clama, minha alma geme, mas eu não consigo orar. Mas nessa manhã eu confesso o meu pecado, a minha fraqueza, e eu quero te pedir: Senhor, em nome de Jesus, restaura a minha vida de oração, restaura o meu altar de oração, Senhor. Oh, me faz como aqueles homens que oravam, o céu se movia, meu Deus, o inferno tremia e coisas novas aconteciam na terra. Restaura a minha vida de oração, Senhor. Sabe, irmãos, quando eu ministrei para você aqui 2 Timóteo 3:1, que eu falei dessa palavra, essa palavra grega que estava para monumento, essa forma dessa palavra meneia. Deus está dizendo: faça monumentos, estátuas diante de mim. É uma linguagem figurada que Paulo usou para nos explicar que as nossas orações vão ficando, permanecendo diante de Deus lá, entendeu?
do Deus Todo-Poderoso. Ele vai olhando para um lado, ele te vê, ele vai olhando para o outro, ele te vê, ele vai vendo, meu Deus, ele vai, desce Gabriel e dá a vitória, teu servo, meu servo, desce fulano, vai lá, leva a vitória. Senhor, restaura, Senhor, em nome de Jesus.